JE de hoje vai mostrar como a Federação Nacional dos Engenheiros tem ajudado o Brasil a se preparar melhor para a Copa de 2014. Na entrevista, 2 temas. Saiba o que é a aposentadoria especial e quem pode obter o benefício. Além disso, um bate-papo sobre as mudanças na representação nacional dos engenheiros que trabalham nos Correios. E é sobre esta novidade que o presidente do CESP, Murilo Celso de Campos Pinheiro, fala agora no Ponto. Nós estamos iniciando a campanha salarial dos Correios. Representamos hoje 600 engenheiros que fazem parte dos Correios. Nós fizemos assembleia em todos os sindicatos de engenheiros do Brasil, aonde foi deliberado a FNE, a Federação Nacional dos Engenheiros, que represente os engenheiros na negociação. A data base é agora 1º de agosto. Nós estamos prontos. Estamos negociando, sentaremos à mesa para essa negociação e temos certeza que a partir daí nós faremos uma representação mais direta, mais completa dos engenheiros dos Correios. Dando continuidade ao Jornal do Engenheiro, agora vamos falar sobre aposentadoria especial. E trouxemos ao programa de hoje Leonídio Ribeiro. Ele é diretor do CESP e autor de 5 livros sobre este tema. Dentre eles, Aposentadoria Especial e Você. Leonídio também é palestrante, conferencista sobre esse tema. É um prazer recebê-lo, Leonídio. Fábio, é o seguinte, lá volta assim na década de 60, 70, começaram a aparecer algumas doenças e que estavam afligindo a classe trabalhadora. E aí se verificou o seguinte, o nosso governo federal houve por bem então fazer uma legislação que trouxesse vamos dizer assim, um benefício para aqueles que trabalhavam em locais insalubres, né? Esse benefício era o seguinte, se você trabalha, por exemplo, numa mina subterrânea, você está fazendo um trabalho muito agressivo, ainda não tem as proteções adequadas, você vai se aposentar com 10 anos. Quando você terminar 10 anos de trabalho comprovados, então aí surge o benefício de aposentadoria especial. Não é bem um benefício, viu, Fábio? Porque na realidade o que se deveria zelar é realmente pela segurança, pela saúde daqueles que trabalham, né, através de medidas preventivas ou corretivas. E aí, Fábio, interessante, precisaria ter uma prova, né? E então apareceu o famoso SB40, né? Era um formulário que tinha vários campos, lá se colocava, o Fábio trabalhou com ruído excessivo, neste ou naquele período, e aí se concedia o benefício da aposentadoria especial. O trabalhador solicitava esse documento? Solicitava ao empregador, e o empregador, assim, até de um modo muito liberal, pedia para algum dos seus funcionários preencher aquele formulário e a Previdência Social outorgava. Na época, né? No Isso, início. mas Fábio, é algo muito interessante. Como o pleiteio desse benefício era pequeno, a lei dizia o seguinte, para você ter o benefício, você precisa me provar que você exerce uma das profissões listadas em lei e está submetido a um agente físico, um agente biológico, um agente químico. Mas como não havia muitos recursos técnicos, inclusive de servidores públicos que pudessem realmente comprovar, a Previdência Social, se o Fábio dissesse assim, olha, apresentasse na carteira, eu sou soldador, e o servidor público ia lá na listagem da lei, soldador tem direito, era outorgado o direito. Aí o que aconteceu, Fábio? E a partir de 90 houve aquela, vamos dizer, avalanche de
de empresas estatais que passaram a ser privatizadas, a população trabalhadora não foi muito bem esclarecida se a aposentadoria especial ia continuar ou não. Então, Fábio, houve uma correria tremenda, certo? E como que o governo então resolveu, vamos dizer assim, frear, não prejudicando o trabalho, apenas fazendo cumprir o que a lei realmente exigia. Então, o Fábio é soldador, ele tem que me provar também que ele está submetido a uma concentração, por exemplo, de fumos metálicos. Então, se passou a exigir, você tem que me provar que a sua profissão está listada e provar também que as concentrações, ou as concentrações de agentes químicos, ou a intensidade de calor, de ruído também foram ultrapassadas. Como a Previdência Social não tem uma norma técnica, né? A legislação previdenciária diz o seguinte: olha, nós vamos recorrer às normas técnicas do Ministério do Trabalho, porque o Ministério do Trabalho tem essas normas para equacionar um outro problema, que benefício também entre aspas, né, que são os chamados adicionais de insalubridade, que isso seria uma outra história, né, por um outro programa. Essas normas servem para embasar o laudo que é necessário hoje. A Previdência, ela deu um passo assim, muito avançado, né, em termos de serviço público. Ela resolveu desburocratizar. Inicialmente, Fábio, você precisa pedir, e nem precisa pedir, o empregador, ele deve ter conhecimento que ele é obrigado a fornecer um formulário. Antigamente, você lembra no início da nossa conversa que nós chamamos esse B40? Agora ele é chamado como 3P, P ao cúbico, né? Ou PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. É um formulário simples, tem vários campos, mas é quase que como preencher uns quadrinhos, sim ou não. Normalmente, esse formulário, Fábio, é dado ao trabalhador quando encerra o seu vínculo empregatício. Dentre outros papéis que o empregado recebe, ele vai receber esse PPP. Se houver dúvida, né, aí a Previdência Social poderá solicitar à empresa um outro, vamos dizer assim, documento, que é chamado PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que a empresa é obrigada a fazê-lo. Esse programa, Fábio, ele tem que ser reconhecido que agentes existem na empresa, agente químico, físico e biológico. Aí, se eles existem, eles precisam ser avaliados. Quais são as suas concentrações, quais são as suas intensidades. E precisa também, o que é mais importante, é que a empresa indique, através até de um cronograma, as medidas preventivas e corretivas. Porque o Ministério do Trabalho não pode deixar que aquele trabalhador fique, por exemplo, submetido ao ruído sem nenhuma proteção. Então, naquele programa, olha, o empregador vai dizer assim, daqui 2 meses, 3 meses, vou fazer esta ou aquela medida. Então, este documento, o PPRA, é que vai respaldar tecnicamente aquele formulário que nós chamamos de PPP, certo? Perfeito. Então, sabemos que a aposentadoria especial não chega a ser essencialmente um benefício, mas é uma compensação pelos tipos de trabalhos que, pelas suas especificações, acabam trazendo algum dano à saúde do trabalhador. O profissional da engenharia que está nos acompanhando, quais as profissões mais comuns das áreas da engenharia que necessitam reivindicar essa aposentadoria? São aqueles engenheiros mais assim que trabalham em áreas operacionais, em áreas de produção, vamos dizer assim, um engenheiro que trabalha na área de produção e de manutenção de uma indústria automobilística. Até o bom senso nos informa que lá tem prensas de alta tonelagem e com barulhos bastante elevados, né? Existe sempre em qualquer norma legal, Fábio, existe um valor. Então, no caso de ruído, por exemplo, é 85 decibéis. Se você ficar num ambiente laboral com mais de 85 decibéis na sua jornada de trabalho 8 horas, se a empresa não lhe der nenhuma proteção, quer individual, que são os protetores auditivos, ou quer um enclausuramento daquela máquina, você vai ter o direito ao benefício.
Uma coisa que é importante dizer, que às vezes muitos trabalhadores se confundem, que normalmente nas relações do trabalho, se vamos dizer assim, se o nível de ruído ultrapassar 85 decibéis e nada ser dado, aquele trabalhador teria direito adicional de insalubridade de 20% sobre o salário mínimo nacional, né? Então o trabalhador raciocina como se fosse, vamos dizer, um silogismo. Eu recebo adicional, portanto eu tenho direito à aposentadoria especial. Não. São casos distintos. Isso, isso, é completamente distinto. Obrigado, Leonídio. O Jornal do Engenheiro conversou sobre a aposentadoria especial. E não se esqueça de que o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo tem os contatos para que você possa estar ligando, mandando e-mail, acessando a internet, para poder esclarecer as dúvidas específicas sobre este tema. E este programa também está disponível na internet, ou seja, a entrevista poderá ser revista algumas vezes para esclarecer eventuais dúvidas. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e continue assistindo ao Jornal do Engenheiro. Não perca a reportagem da semana. Como a Federação Nacional dos Engenheiros está debatendo e cooperando para a realização da Copa do Mundo de 2014. O JE publicou Tudo Dentro da Lei. Dando sequência ao Jornal do Engenheiro, nesta entrevista vamos falar sobre um caso bastante recente e que, portanto, gera algumas dúvidas que serão esclarecidas. Recentemente, 600 engenheiros que trabalham nos Correios agora são representados pela Federação Nacional dos Engenheiros. Para explicar como se deu esse processo, o que muda e o que não muda, nós estamos recebendo Jonas da Costa Matos, que é assessor jurídico do Sindicato dos Engenheiros aqui no estado de São Paulo e que acompanhou a situação. Jonas, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Fábio. Jonas, como ocorreu o processo de agora esses 600 engenheiros, de maneira soberana, decidida em assembleia, escolheram ser representados nacionalmente pela FNE? Então, na verdade, não houve uma escolha, né? Na verdade, legalmente, esses engenheiros, eles compõem uma categoria que ela é equiparada à categoria diferenciada. Então, você tem na estrutura sindical, você tem, de um lado, a categoria profissional, de outro lado, a categoria econômica. A categoria profissional, no geral, ela é representada por um sindicato que se diz majoritário. Mas existem algumas profissões que elas são regulamentadas. Então, o caso específico do engenheiro um engenheiro é uma profissão regulamentada, é um profissional liberal, tem uma regulamentação. E essa representatividade do engenheiro se faz através do Sindicato dos Engenheiros. Então, esses engenheiros que trabalham nos Correios, eles até então, eles estavam junto nessa representatividade do sindicato majoritário. Mas, legalmente, quem os representa é o Sindicato dos Engenheiros. E esse Sindicato dos Engenheiros, eles são estaduais, né? Então tem vários estados, e os Correios, por ele ter um plano de cargos a nível nacional, eles tinham uma certa dificuldade em que os sindicatos regionais negociassem com os Correios,
Daí a necessidade da intervenção da federação, porque a federação é a nível nacional, então os engenheiros, né, em cada estado, iniciou-se esse processo em Brasília, os engenheiros de Brasília iniciaram esse processo de pedir que a federação, representando os sindicatos regionais, fizesse essa negociação com os Correios. Então eles se organizaram, a federação deu respaldo a essa organização, marcaram assembleias nos estados, aprovaram uma pauta de reivindicações, a federação está encaminhando aos Correios essa pauta unificada com as reivindicações específicas, as gerais e as específicas dos engenheiros. Perfeito. A federação acolheu essas necessidades, esses pleitos dos engenheiros e a partir de agora vai representá-los nacionalmente, é isso? Exato, exato. Agora a negociação se dará com os Correios, a federação, os sindicatos regionais outorgaram poderes, porque quem na verdade representa os engenheiros nos seus estados são os sindicatos de engenheiros dos estados. Então todo estado existe um sindicato de engenheiros na localidade e a federação que é composta de cada 5 sindicatos forma uma federação, então nós temos a Federação Nacional que representa todos esses sindicatos, então a federação agora está fazendo essa negociação a nível nacional e corresponde à expectativa dos Correios também que tem essa estrutura nacional nesse plano, para que não haja uma quebra no plano, né? Então é uma negociação nacional que vai atender então todos os engenheiros no Brasil. E o que nós acompanhamos, Jonas, é que a categoria queria que a FNA representasse, né? Foi uma vontade soberana da categoria. Da categoria. Por quê? Porque, na verdade, essa representação pelo sindicato majoritário não é nem legal e ela não representa efetivamente as necessidades da categoria. Por quê? Porque os engenheiros é uma categoria equiparada, diferenciada, e ela tem reivindicações próprias. Esse sindicato não levava à negociação as reivindicações próprias dos engenheiros. Então nós temos, por exemplo, engenheiro tem reivindicação como anotação de responsabilidade técnica, necessidade de reciclagem tecnológica, o problema da distribuição da participação nos lucros e resultados. Então existem algumas questões específicas dos engenheiros, por ser uma categoria diferenciada, que não era levada nessa negociação que antes era feita através da Federação dos Empregados dos Correios. Então, hoje, os sindicatos regionais e a Federação Nacional dos Engenheiros estará levando aos Correios pleitos específicos para atender a categoria dos engenheiros. A FNE defende a mesma database, não é porque mudou a representatividade que vai ter 2 datas bases no Correio. O que vai mudar para este representado agora com a atuação da FNE na hora das negociações salariais, por exemplo? Então, foram feitas essas assembleias, como eu disse, foram feitas essas assembleias e nós estamos mantendo a mesma database. Veja bem, a gente entende que não só para os engenheiros, como para os demais profissionais empregados do Correio, como para o próprio Correio, não seria interessante você ter 2 databases. Então nós fizemos toda a aprovação de pauta, as assembleias regionais, o encaminhamento da pauta que está sendo feita hoje, visando a manutenção dessa database em 1º de agosto, que nós entendemos que ela é mais profícua, mais vantajosa, não só para os Correios, como também para os empregados e para os próprios engenheiros. Então nós estamos encaminhando toda essa tramitação para que seja mantida a mesma database de 1º de agosto. Existe um outro processo, quando você inicia uma negociação, de se estabelecer a database. Essa database ela pode ser através de negociação empregador e empregado, sindicato de desempregado e a empresa ou sindicato patronal. Você pode estabelecer uma database dependendo da conveniência das partes da negociação. Ou estabelecido via judicial. Se há um dissídio coletivo, existe um critério de como se estabelece essa database. Mas nós entendemos que é mais vantajoso que seja mantida essa database de 1º de agosto, para que não haja problema no próprio Correios. Perfeito. E agora, a partir do momento que estão representados pela FNE, vão poder usufruir de todos os benefícios, inclusive da assessoria jurídica que a FNE dispõe aos associados. Quais são os benefícios que a FNE vai garantir a estes novos integrantes da casa? A FNE tem uma estrutura, tem uma assessoria jurídica, tem vários convênios, convênios médicos e tal. Então, todos esses engenheiros dos Correios, eles já têm benefícios nos seus próprios sindicatos regionais. Está agora se somando também esses benefícios oferecidos pela Federação Nacional dos Engenheiros, que é, como eu disse, é assessoria jurídica, essa assessoria nessa negociação coletiva que vai se dar daqui para frente anualmente. Todos os anos vão ser estabelecidas
essas assembleias regionais, novos pleitos que surjam específicos dos engenheiros, a gente trará para essa pauta de reivindicações e vamos encaminhar. Então, além de assistência jurídica, além de assistência médica, planos, convênios que a federação tem, entendeu? Então, todos esses benefícios estão sendo agora estendidos também aos engenheiros dos Correios. Perfeito. E o site da FNE na internet é www.fne.org.br. Lá você poderá conhecer mais ainda sobre esta federação que reúne os engenheiros do Brasil. Jonas, muito obrigado pela sua participação aqui. Deixo a câmera aberta para suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que é um bom momento para que também engenheiros de outros segmentos, porque nós estamos afinados não só a Federação Nacional dos Engenheiros, como a CNTU. Então, a federação, não só a federação, como também a confederação, está abrindo essa possibilidade de algum segmento que, embora seja legalmente representado especificamente por essa categoria diferenciada, possa procurar o sindicato respectivo, a federação, para que a gente possa também em outros segmentos, não só os Correios, a gente começar essa negociação e ir atrás das reivindicações específicas dos engenheiros em cada segmento. Muito obrigado. O Jornal do Engenheiro não termina aqui. Continue nos acompanhando e veja mais conteúdos. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Desde 2000, o CESP promove o ciclo de debates intitulado A Engenharia e a Cidade, sempre durante o período eleitoral. Na ocasião, os candidatos à Prefeitura paulistana debatem os programas de governo e recebem sugestões da categoria. No evento de estreia deste ano, Soninha Francini, do PPS, esteve no auditório do sindicato. E se a cidade não for inteligente, ela não será nada mais. Se ela não for inteligente, ela não será justa. Ela não será sustentável, ela não será feliz, ela não será agradável, não será uma cidade que utiliza o seu máximo potencial e que dá às pessoas todas as oportunidades também, né, para a sua máxima realização. O evento é aberto ao público e transmitido ao vivo pelo nosso portal na internet, que também armazena os conteúdos na íntegra. Acesse e saiba mais sobre os próximos debates. A Copa do Mundo em 2014 ocorrerá no Brasil. O momento glorioso não será apenas para o esporte, mas também para o desenvolvimento. Sem dúvida nenhuma, a Copa do Mundo deixa o Brasil numa vitrine para o mundo todo. Mas ela envolve muitas questões do desenvolvimento, do crescimento, do aumento da tecnologia, quer dizer, do entorno todo e do legado que ficaria para todos nós brasileiros. Então a Copa do Mundo não é só um jogo de futebol, é tudo que está em torno dela e o que vem com ela para o desenvolvimento e o crescimento do nosso país. A Federação Nacional dos Engenheiros enxergou esta importância e desde 2011 o Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento, promove debates específicos sobre a Copa de 2014. Nós abrimos no Cresce Brasil, nosso grande programa Cresce Brasil, nós abrimos o Cresce Brasil Copa do Mundo. E com isso nós estamos fazendo seminários em todas as capitais sedes da Copa do Mundo. Já fizemos em São Paulo, já fizemos no Piauí, já fizemos em Cuiabá. Estamos realizando essa discussão da Copa do Mundo nas capitais sedes. Essa discussão envolve muitas vezes mobilidade, segurança, aeroportos, hotéis e a própria arena que compõe os estádios. Isso tudo em torno também, o que vai ficar de legado, o que nós vamos oferecer, qual a discussão técnica e qual é o avanço tecnológico que nós teremos com a Copa do Mundo. Outra cidade sede visitada foi Manaus. No evento, a FNE assinou termo de cooperação técnica com o Ministério dos Esportes.
Esse termo de cooperação foi uma coisa extremamente importante para nós na federação, e o reconhecimento pelo Ministério dos Esportes em que a federação poderia ser um braço técnico para ajudar o Ministério nas questões de desenvolvimento, como é que está indo a mobilidade, como é que está indo o entorno, de que forma que a infraestrutura pode estar caminhando ao lado dessa questão toda da Copa do Mundo. Eu creio que esse encontro formaliza o início de uma cooperação específica que é sobre a Copa do Mundo e dá continuidade a uma cooperação anterior com a Federação Nacional dos Engenheiros. Creio que terá também a mesma importância para a realização das Olimpíadas, que é um desafio seguinte ao da realização da Copa. Desde 2006, os engenheiros brasileiros reunidos pela FNE debatem o desenvolvimento nacional com o projeto Cresce Brasil. No Cresce Brasil nós abrimos seminários grandes, nós abrimos discussões. Essas discussões, esse ano de eleição municipal, nós fizemos já também um Cresce Brasil falando de a região metropolitana. Por exemplo, de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo. Nós entendemos que você discutir a prefeitura, você discutir as questões da prefeitura, você precisa discutir o entorno. Nas capitais você tem que discutir a região metropolitana, porque há uma interface, há necessidade de acordo entre as prefeituras vizinhas, há necessidade de uma cooperação de todas essas prefeituras, e principalmente a capital, integrando essas prefeituras na região metropolitana. Para saber mais sobre este e outros assuntos que dizem respeito à engenharia e ao desenvolvimento brasileiros, acesse o nosso portal na internet. A cada dia, solidariedade universal, um país bem melhor, num cenário sem igual, exercendo a cada dia a solidariedade universal.